Olá amigos da Editora Atualizar, de volta com o nosso curso de Direito Constitucional e para iniciarmos uma nova parte do nosso curso, do estudo do Direito Constitucional. Lembrando, que nós estamos aí priorizando aquilo que é mais cobrado em provas de concursos Brasil afora. Então foi por isso que primeiramente eu disponibilizei integralmente no YouTube, as aulas referentes referentes lá ao artigo 1º até o 135. Artigo 1º até o 135 da Constituição é praticamente 95% do direito constitucional que é cobrado numa prova ou em um concurso, Então o mais importante, aquilo que é mais necessário para a sua formação e também para o seu estudo do direito constitucional já está integralmente disponível no YouTube. Vou continuar, Eu vou completar a Constituição, ministrar todos os dispositivos, todas as aulas relacionadas aí ao texto constitucional, mas concomitante, com essa continuidade dos demais artigos da Constituição, do 136 até o 250 da Constituição, eu vou iniciar também essa parte mais teórica, onde a gente vai falar de elementos constitutivos do Estado, onde a gente vai falar de conceito de Constituição, conceito de direito constitucional, classificação das constituições e também classificação e interpretação das normas constitucionais, Então, é uma parte mais teórica, mas que está presente em diversos editais de concursos públicos no Brasil, no tocante à matéria direito constitucional, Então é por isso que eu já estou, iniciando o estudo dessa parte teórica. Ah, professor, vai ter curso de controle de constitucionalidade? Sim, eu vou falar não só de controle de constitucionalidade, mas também de poder constituinte, Então, nessa parte mais teórica, nós vamos analisar todos esses aspectos que são mais teóricos e que estão presentes em provas e concursos públicos, quando se fala de direito constitucional. Mas, enfim, o nosso vídeo, o presente vídeo é para falar a respeito de Estado e, sobretudo, com relação aos elementos constitutivos de Estado e como eles são importantes para a conceituação do Estado, para o conceito de Estado em si, Quando um concurso, quando uma prova de direito constitucional ou de teoria geral do Estado, lembrando que esse tema aqui, é um tema mais da teoria geral do Estado do que do próprio direito constitucional, O pessoal vai perceber, e principalmente o pessoal que já é bacharel em direito, que eu estou seguindo os ensinamentos de quem? De Dalmo de Abreu Dallari, do seu clássico Elementos de Teoria Geral do Estado, o melhor e mais completo livro sobre o tema produzido, até hoje aí existente, Ah, professor, mas tem um outro professor, tem um outro doutrinador, tem uma outra teoria. Gente, eu posso ter inúmeras outras teorias, inúmeros outros conceitos e ensinamentos sobre teoria geral do Estado e sobre elementos constitutivos do Estado. Só que o meu norte é qual? Ora, aquilo que é mais cobrado em provas e concursos, seja na sua prova de faculdade, seja no exame da Ordem dos Advogados do Brasil, seja em um concurso público, Então, quando uma prova de direito constitucional ou de teoria geral do Estado ou um concurso público te perguntar quais são os elementos constitutivos de um Estado, os elementos constitutivos do Estado brasileiro, os elementos constitutivos do Estado francês e assim por diante, vocês têm que responder rapidamente, povo, território, soberania, finalidades, Povo, território, soberania e finalidades são os elementos constitutivos de qualquer Estado. Ora, não adianta nada eu ter apenas povo e território, porque se eu tenho apenas povo e território e o povo que está dentro daquele território não tem soberania, eu não posso falar da existência de um Estado. Eu tenho a existência tão somente de dois elementos constitutivos do Estado, que são dois elementos, inclusive chamados pela doutrina de elementos materiais. Só que não basta ter esses elementos materiais, não basta eu ter um povo vivendo dentro de um determinado território para classificar, para conceituar e reconhecer, sobretudo, a existência de um Estado. Porque se fosse assim, gente, uma comunidade indígena seria um Estado.
né? Então, por exemplo, lá a comunidade, lá os índios que formam, né, a aldeia indígena ali, toda a comunidade indígena do Xingu. Eu tenho o estado do Xingu? Não tem, tá? Por quê? Porque eu tenho justamente um povo vivendo dentro de um determinado território, mas que não é dotado de soberania, ou seja, o elemento constitutivo soberania, que é um elemento formal, ele é fundamental para a existência de um estado, para a conceituação e o reconhecimento de um estado, tá? Então eu preciso encontrar pelo menos povo, pelo menos território, pelo menos soberania. Mas de nada adianta também eu ter esses três elementos, tá? Se não for com um objetivo, se não for com uma finalidade, né? Então, peraí, por que esse povo que está dentro de um determinado território, tá, e que constitui uma organização chamada Estado, que se diz soberano, o que eles estão fazendo ali? Qual que é a finalidade? Qual que é o objetivo? Ora, então eu preciso identificar, tá, o interesse, né, os dispositivos, as finalidades que representam ali o bem comum, né, aquilo que quer ser concretizado, almejado por aquela respectiva sociedade, por aquele respectivo povo que está dentro de um território, tá? Que forma, que constitui com a soberania um Estado soberano, né? Mas enfim, eu preciso ter também as finalidades, esses elementos formais. É por isso que eu classifiquei, conceituei aqui para vocês, ó. O Estado é uma organização composta de um conjunto de pessoas, povo, fixadas em determinado espaço geográfico, território, com o poder de autodeterminação para produzir e fazer valer o seu direito, soberania, né? Capacidade de aplicação do seu ordenamento jurídico, do seu direito como um todo, dentro do seu respectivo território. Capacidade que o Estado tem de fazer valer as suas decisões dentro do seu respectivo território, de modo a concretizar seus objetivos, finalidades. Esse povo todo, naquele território, né, constituindo um Estado, tem qual finalidade? Tem quais objetivos? Tá? Então é por isso que eu tenho esses 4 elementos constitutivos do Estado, tá? Então, ó, se um concurso público, por exemplo, perguntar para vocês quais são os elementos constitutivos do Estado, não tenham medo em responder. Povo, território, soberania, finalidade ou finalidades, tá? Tem prova que vem finalidade, tem prova que vem finalidades, tá? O importante é você reconhecê-la como elemento constitutivo de um Estado. Tem elementos materiais, tem elementos formais. E só para a gente conceituar cada um desses elementos aí, ó, no material de Direito Constitucional da Editora Atualizar, eu já fiz essa conceituação para todos vocês, olha só. Povo é o conjunto de indivíduos que juridicamente se unem para constituir o Estado, estabelecendo com este um vínculo jurídico de caráter permanente. Ora, eu sou brasileiro nato, um amigo meu é brasileiro naturalizado, você é brasileiro nato ou naturalizado, ou seja, a partir do momento que eu tenho aí brasileiros, tá? Eles possuem um vínculo jurídico com o Estado brasileiro e estão vivendo dentro do território brasileiro. Então, o povo é o conjunto de indivíduos que juridicamente se unem para constituir o Estado, estabelecendo com este um vínculo jurídico de caráter permanente. E o conceito de território? Qual que é o conceito de território? Ó, é a delimitação espacial da atuação soberana do Estado, pois sem território não existe Estado capaz de exercer a sua soberania. Então percebam que esses dois elementos, eles são essenciais, mas não são os únicos. Eu preciso também dos elementos formais e eles até mesmo se intercalam, se entrelaçam, melhor dizendo aqui, né? Soberania. Soberania vem de quem, gente? Emana de quem? Do povo. A soberania se origina do povo, sendo o seu titular o Estado. Então o Estado, ele representa o povo no exercício justamente da soberania, mas a fonte, né, no nosso regime democrático, na nossa democracia, todo o poder emana do povo, que o exerce diretamente ou através de seus representantes. Nós vimos, né, esse princípio democrático lá no parágrafo único do artigo 1º da Constituição. Então, a soberania se origina do povo, sendo o seu titular o Estado.
Assim, soberania é o poder de se organizar juridicamente, fazendo valer dentro de seu território a universalidade das decisões do Estado, né? Então, um poder de autodeterminação daquele Estado para produzir e fazer valer o seu direito dentro do seu respectivo território, soberania, né? E por fim aí, para a gente finalizar, né, a presente aula, e qual que é a conceituação de finalidade, professor? Veja só, finalidade é a busca pelo bem comum, pelos objetivos e metas de satisfação social capazes de criar o vínculo de identidade comum entre o povo, território e o seu respectivo Estado soberano, né? Então, quando eu falo de finalidade, é aquela busca pelo bem comum, pelos objetivos e metas de satisfação social capazes, gente, de criar esse vínculo de identidade comum entre povo, território e o respectivo Estado soberano. Eu sou um brasileiro no território brasileiro, né? Ali, sendo regido pelas regras, pela soberania do Estado brasileiro, e eu estou aqui porque eu acredito em quê? Eu quero o quê enquanto indivíduo inserido dentro de uma sociedade, dentro de um determinado Estado, tá? Eu quero a concretização, né, das finalidades, dos objetivos, e objetivos, né, que revelam, que concretizam aí, essas metas de satisfação social, de modo a criar esse vínculo, né, de modo a criar esse vínculo, até mesmo esse orgulho de ser um nacional daquele Estado, de ser um nacional daquele país, Portanto, a finalidade é a busca do bem comum de um certo povo, situado em um determinado território, que se organiza na forma de um Estado, tá? Então, são os conceitos, né, mais básicos aí relativos à teoria geral do Estado, relativos aos elementos constitutivos do Estado, né, que servem para completar tudo aquilo que eu já ministrei para vocês, né, em termos de direito constitucional, né? Quem já assistiu, por exemplo, as aulas do artigo 1º até o artigo 4º deve ter reconhecido muitas partes, né, das aulas aqui, tá? Mas o objetivo é simplesmente, né, completar aí, disponibilizar para todos vocês da melhor maneira possível todos esses elementos necessários à compreensão do Estado e principalmente de como um Estado é constituído e qual é o conceito, né? Percebam que no conceito de Estado eu tenho a presença de todos esses elementos constitutivos, ok? É claro que existem certas divergências, existem outros doutrinadores, outros posicionamentos. O nosso objetivo aqui é simplesmente seguir aquilo que é mais tradicional na doutrina e mais cobrado em provas e concursos, tá? Obrigado, até o nosso próximo encontro, então, quando falaremos a respeito do conceito de Constituição, tá? Então, obrigado e até o nosso próximo vídeo, dando continuidade a essa parte teórica do direito constitucional.